Fala galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson mais uma vez. E hoje, galera, a gente vai trabalhar um pouquinho o livro de atividade de vocês, tá bom? Lá na página 8, capítulo 6, nós temos aí a Macedônia, né? Que foi o nosso último assunto aí. Vamos reforçar aí e bora tentar resolver essas questões que nós temos aí no livro didático, tá? Aliás, no livro de atividades de vocês. Então, peguem lá o livro de atividades, tá bom? E vamos ver aqui que tem um resuminho que eu até coloquei aqui para vocês, que fala sobre a Macedônia aqui, né? Só reforçando o que nós já vimos aí, a professora Miranda já mostrou também com vocês, tá? Então vamos lá. A Macedônia, a gente começa a trabalhar o processo de expansão da Macedônia a partir do enfraquecimento das cidades-estados gregas, né? Lembra da Guerra do Peloponeso, entre cidades-estados de Esparta e Atenas e seus aliados, né? E o que foi que aconteceu? Mesmo Esparta saindo vitoriosa lá no século IV, tá? O Filipe II da Macedônia acaba conquistando o território grego, por quê? Por conta do enfraquecimento, né? As cidades se destruíram, ficaram bastante frágeis e ele acaba conquistando algumas cidades principais aí, tá bom? Então começa a expansão macedônica com o Filipe II, ok? E depois, em 336 a.C., Filipe II morre. O seu filho Alexandre Magno, ou então Alexandre III, ou então, como ele ficou bem mais conhecido, Alexandre o Grande, assume o trono da Macedônia e começa um processo de expansão e se torna aí dos maiores impérios aí da antiguidade, né? Nós temos a formação do Império Macedônico a partir do Alexandre o Grande, quando ele continua o processo de expansão aí do seu pai, o Filipe II. Tá? E aí o que acontece? Outra característica que nós vimos também foi a questão do helenismo, né? Ele, além de se expandir o território, né, seus domínios, ele acaba levando também a cultura grega, porque ele era um amante da cultura grega, da filosofia, das artes gregas. E só lembrando que ele teve seus ensinamentos aí sob a responsabilidade de Aristóteles, ou seja, ele teve como seu principal mestre na questão do ensinamento, da sua educação, um filósofo grego, Aristóteles, e ele acaba se encantando com a cultura, com a filosofia grega, e a partir do momento que ele se expande, ele leva também essa arte, essa cultura, esse conhecimento grego para os territórios conquistados, né? É um período que nós chamamos de helenismo, né? É o período de expansão da cultura grega a partir da expansão do Império Macedônico com o Alexandre o Grande, tá bom? Olha aí, galera, o que mais que nós vimos aí? Sobre política e economia. Ele aproveitou a estrutura já existente dos povos conquistados, né? Principalmente do Império Persa, que ele vai, digamos assim, expulsá-lo de territórios, aí vai conquistando territórios que antes pertenciam aos persas. Os povos conquistados tinham Alexandre como um herói, né? Porque ele libertou aqueles povos do domínio persa, do Império Persa, tá? E aí você tem um grande império, uma grande extensão territorial que vai desde lá da Península Balcânica, da Grécia, da Macedônia, até o Oriente, né? Até a Ásia, digamos assim, né? Até próximo à Índia, tá? Difusão da cultura grega, como eu já falei para vocês, o comércio era justamente uma das atividades mais importantes desse império, né? Então, o que foi que aconteceu? Ele estabeleceu uma moeda única, uma moeda aí que tem a imagem, olha aí, ó, a imagem dele, né? O seu rosto, que fez circular por todo o território conquistado. Alexandre o Grande, assim como seu pai Filipe II, ele não destruía as cidades, né? Ele tentava, assim, conquistar através da diplomacia, tá? Agora, aquelas cidades que resistiam, aí sim eles usavam a força do exército, tá? Mas nem sempre, aí ele foi um conquistador de fato, tá bom? Tanto o Filipe II quanto seu filho Alexandre o Grande, ok? E aí, galera, o que mais que nós temos aí sobre esse conteúdo? A questão do sincretismo, né? O que significa esse sincretismo, pessoal? Troca de culturas ou trocas culturais com os povos conquistados. Há uma mistura, né? Quando se fala em sincretismo, há uma mistura que você tem tanto da cultura que ele levava, que era a cultura grega, quanto as culturas orientais, né? Muitas das vezes, seus próprios generais, eles estimulavam o casamento com a filha dos governantes aí dos povos conquistados, tá? E era uma forma também de se expandir e de misturar essas culturas aqui, né? Tanto é que nós chamamos esse período aqui de expansão também de período helenístico, tá? E nós trabalhamos esse processo aí, essa expansão do Império Macedônico aqui no capítulo 6 de vocês, tá bom? Então, feito esse resumo, veja bem, feito esse resumo, galera, bora lá para a página 10, né? Que foi pedido para vocês aí darem uma olhada.
tá? Olha esse texto aí, né, sobre a fundação de uma nova cidade, Alexandria. Lembrando que ele fundou várias cidades com o seu nome, né, Alexandria. E uma mais importante aí, né, a mais importante que se tinha era no norte do Egito, que ali você tinha uma concentração cultural muito grande, né, um movimento ali de povos de várias nações, de vários países, passavam por essa cidade. Olha o que diz aí, ó. Não surpreende que, quando Alexandre Magno invadiu o Egito, a população tivesse acolhido como Salvador, que estava libertando de um odiado jugo, ou seja, de um odiado domínio persa, e ficasse jubilante, ou seja, feliz, alegre, em vê-lo coroar-se rei, em meio a bem planejada pompa e circunstância em Mênfis, que era a capital até então do Egito, tá? A capital de 3.000 anos de idade. Seus conselheiros teriam observado que uma cidade construída em uma faixa de terra entre o mar e o lago Mareotes, logo atrás teria, primeiro, acesso fácil ao rio Nilo e ao delta, né, ao final do rio Nilo. E, B, uma fonte permanente de água doce, vital para o seu projeto de construção ali, tá, de domínio. Depois de tomar sua decisão, Alexandre mandou buscar o mais avançado arquiteto da época e ordenou-lhe, olha aí, quase não sai, né, que projetasse a nova cidade. É difícil dizer se Alexandre tinha ou não a intenção de que a cidade se transformasse em um período de poucas décadas no mais influente centro cultural e comercial do mundo ocidental, eclipsando, ou seja, vencendo, né, apagando outras cidades como Cartago, Pérgamo lá na Grécia, tá? E suplantando, ou seja, ultrapassando, superando Roma nesse período. Certamente ele planejava que ela substituísse Mênfis como a capital do Egito e se tornasse o mais importante porto da região. E foi isso que aconteceu com Alexandria, né? A capital muito importante na questão cultural e econômica também. Alexandria foi fundada a partir da sua conquista sobre o Egito, tá bom? Letra A, com base no texto, vamos responder aqui, ó. Por que Alexandre Magno e seu exército foram bem recebidos pelos egípcios após a conquista do Egito? Aí você pode colocar dessa maneira aí, tá? Porque o Egito estava sob o domínio persa. Quando Alexandre e seu exército conquistaram o território, a população considerou ele como salvadores. Lembra que eu falei? A população tinha ele como herói, né? B. Quais eram os planos de Alexandre ao construir a nova cidade do Egito? Alexandre planejava substituir Mênfis, que antes era a capital do Egito, tá? Para que Alexandria se tornasse o maior e mais importante porto da região oriental do Mediterrâneo, próximo já à Ásia, né? Letra C. Quais eram as características do local escolhido para a construção de Alexandria? Quais eram as características? Próximo ao rio Nilo, ok? Tinha fácil acesso à água potável por conta disso, né? Que era fundamental para o abastecimento da população, né? A característica principal ali era próximo das águas do rio Nilo, tá bom? D. É possível afirmar que Alexandria se tornou uma cidade importante não só para o Egito, mas também para o Oriente? Se sim, vamos justificar, né? O que é que vocês acham? É possível dizer isso, que ela era uma cidade importante? Com certeza, galera. Com certeza ela era importante. Por quê? Além de ser o principal porto da região, tornou-se um centro cultural que superou outras grandes cidades que eu disse para vocês aqui no texto. Roma, Cartago, Pérgamo, tá? Então ela se tornou um importante centro cultural aqui, já próximo ao Oriente, tá bom? Virem na página 11, vocês vão colocar verdadeiro ou falso aqui na segunda questão. Alexandre determinava a completa destruição das cidades cuja população resistisse ao domínio macedônico? Não, né? O que eu falei para vocês? Eles primeiro usavam a diplomacia, né, o acordo, e se resistisse, aí sim entraria o exército macedônico, tá bom? Então, letra F aí, né? Um Fzinho. Segunda, os macedônios costumavam fazer oferendas aos deuses da população conquistada? Perfeito, eles mantinham a cultura local, né? E muitas das vezes até faziam uma oferenda, como está colocado aqui no livro de vocês. Então, V, verdadeiro. Terceira, a utilização de estradas persas foi importante para a expansão territorial da Macedônia? Com certeza, coloque o Vzinho aí que tu não vai errar. Lembra que eu falei que ele usou aqui, ó, a estrutura. Onde foi que eu coloquei? Ah, tá. O aproveitamento da estrutura, beleza? Coloque um Vzinho aí, ó.
E a última, a construção dos centros de estudos e difusão da cultura helênica, ou seja, cultura grega, não contribuiu para a preservação dos conhecimentos? Claro que contribuiu, né, galera? Então tá falso isso daí. Coloca um Fzinho porque contribuiu e foi a base da expansão da cultura dos macedônios, né? A cultura helênica, ou seja, a cultura grega. Tá bom? Terceira questão, galera. Após a morte do rei macedônio Filipe II, seu filho Alexandre continuou a expansão territorial iniciada pelo pai. A respeito da expansão comandada por Alexandre Magno, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, galera. Os macedônios promoveram uma série de conquistas no norte da Europa e da África com a ajuda militar dos persas. Tá certo ou tá errado? Segunda, a expansão macedônica iniciou-se com o rei Filipe II, que se beneficiou do enfraquecimento das cidades-estados gregas, conquistando algumas delas. Pensem aí. Terceira, Alexandre deu preferência às rotas marítimas, por isso seu império cresceu em torno do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho. Pensem. E aí, galera? Lembrem do mapa lá. Primeira questão, aliás, primeira afirmativa, ela é falsa. Olha aí, ó. A primeira afirmativa está errada, porque o que acontece? Os macedônios promoveram uma série de conquistas no norte da Europa. Primeiro que nós estamos falando do sudeste da Europa, sul-sudeste, tá? Começa errado aí. Segundo erro, com a ajuda militar dos persas, não, eles combateram os persas, expulsaram, venceram o Império Persa, tá bom? Então tá totalmente errado aí. Segunda, a expansão macedônica iniciou com Filipe II, que se beneficiou do enfraquecimento das cidades e estados gregas, conquistando algumas delas. Olha aqui, ó. Olha o que eu coloquei para vocês. Está certo. Terceira, Alexandre deu preferência às rotas marítimas. Está errado. Por isso o Império cresceu em torno do Mar Mediterrâneo? Negativo. Ele foi em direção ao Oriente, por terra, tá? Em direção à Ásia Menor para chegar no Oriente. Beleza? Então está errado. Então, por eliminação, crianças, letra A, todas as afirmativas são verdadeiras? Não, a gente viu que tem falsa. B, todas são falsas? Não, a gente viu que tem verdadeira. C, apenas a afirmativa 2 é falsa? D, as afirmativas 1 e 3 são falsas. Marque a letra D aí na terceira questão, tá bom? Quarta, a expansão macedônica ocorreu em grande parte em direção ao Oriente. Ok. O que tornou possível o avanço das conquistas macedônicas nessa direção, galera? Olha, vocês podem começar a resposta de vocês da seguinte maneira. A conquista dos macedônicos sobre os persas, tá? E o que foi que aconteceu aí, galera? Eles aproveitaram a estrutura, as estradas construídas pelo Império Persa para se expandir, tá bom? Então foi possível por conta dessas redes de estradas que se tinham aí desde o Império Persa, tá bom? Quinta questão, bora completar aí, galera? A Macedônia, olha aí, você tem Alexandria, Grande, satrapias, que eram governos, né, fiéis aí ao Alexandre, que é uma herança também dos persas, o Alexandre, Índia, Norte, Filipe II, Pela, Oriente, Aristóteles. Eu vou ler aqui na íntegra e você vai ver onde é que está, o que está faltando para você completar aí, tá bom? Olha o que diz. A Macedônia era um reino localizado ao norte. Marque o norte, aliás, escreva o norte. Da Grécia, que tinha Pela como uma das principais cidades. Pela. Os nobres macedônicos, por muito tempo, disputaram o poder até que Filipe II, escrevam Filipe II, os derrotou e assumiu o trono. Admirador da cultura grega, o rei contratou o filósofo. Quem era o filósofo? Aristóteles. Para educar o seu filho, que era o filho do Filipe II, Alexandre. Tá? Filipe II aproveitou-se do enfraquecimento das cidades gregas, causado pela Guerra do Peloponeso, para conquistar os territórios vizinhos. Com a morte do pai, Alexandre deu continuidade às conquistas macedônicas e rumou em direção ao Oriente. Eu já falei isso umas 3 vezes aqui com você, né? Então, não dá mais para esquecer. Oriente, tá? Coloque lá.
subjugou, ou seja, dominou o Egito, onde mandou construir a famosa cidade. Qual era a cidade em nome dele, né, em homenagem, que teve outras também lá na Ásia, mas também teve aqui no Egito? Alexandria. Escrevam lá, Alexandria. Está aqui em cima. Ó. É a primeira, inclusive. Ó. Tá vendo? Também conquistou o Império Persa e chegou à Índia. Índia. Coloque lá, Índia. Para melhor administrar suas conquistas, Alexandre manteve o sistema de divisão territorial e administrativa dos persas, as chamadas satrapias. É como se fossem estados, tá? E os sátrapas eram governantes dessas satrapias que governavam em nome do imperador persa e agora governam em nome de Alexandre o Grande, tá? Ele conquistou tudo isso daí. Por todas as suas conquistas, o imperador passou a ser denominado de Alexandre o Grande. Muito conhecido, né, galera? Muito bem, galera. Página 12 para a gente finalizar aí, ó. Virem a página. Página 12, a gente tem esse mapazinho aqui feito de... Cadê? De seixo, né? Um mosaico. Isso aqui, aliás, não é nem um mapa, é um mosaico de Alexandre guerreando contra o Império Persa, né? A Batalha de Isso, na cidade de Isso, na Ásia Menor. Tá bom? Olha lá. Com base na imagem, responda as questões. A imagem retrata o confronto entre o exército entre de dois povos. Quais eram eles? Pelo amor de Deus, né, gente? Macedônios, do Alexandre Grande, e os persas, do Dário III, tá? Tem gente que chama Dário, não importa não, tá? Como ficou conhecido esse confronto? Olha aí, ó, cidade de Isso, logo, batalha de Isso, tá? Pois o confronto ocorreu nessa cidade da Ásia Menor, tá bom? Qual dos dois exércitos venceu o confronto? Duvido tu acertar essa. Tá de brincadeira, né? Claro que foi o exército macedônio, tá? Coloque lá. Foi o exército macedônico, tá bom? Comandado por Alexandre, que foi o vencedor, tá bom? Qual foi a estratégia utilizada pelo exército vencedor nesse confronto? Qual era a estratégia principal do exército, a estratégia militar aí de Alexandre e também do seu pai Filipe II? As chamadas falanges. Lembra lá das falanges? Que era agrupamento de soldados com lanças enormes de 4 a 5 metros, que eles se uniam ali, tá? E não deixavam o inimigo chegar próximo, né? Aquelas lanças enormes acabavam destruindo por onde passavam, tá? As falanges macedônicas. Podem colocar aí, tá bom? E também espadas, cavalarias que vieram, né, na lateral das falanges, vocês podem colocar também aí nessa questão. Tudo bem? Sétima. Sobre as estratégias utilizadas por Alexandre Magno para diminuir as rebeliões dos povos conquistados, assinale as alternativas corretas. Então pode ter mais de uma aí, né? Bora ver? Letra A. O assassinato dos governantes dos povos conquistados era uma forma de conquistar aí, utilizada por Alexandre Grande? Não, a diplomacia, né? Primeiro conversava, se fazia um acordo, se não tivesse, aí sim entrava o exército. Não marca essa daí, tá? Essa daí tá errada. B. Nomeação de generais de confiança para governar os territórios. Seus generais, inclusive quando ele morre, o grande império seria dividido entre seus generais de confiança, tá bom? Está certo aí, letra B. Marque o xizinho na letra B. C. Destruição total das cidades como forma de intimidação? Não, galera, muito pelo contrário. Ele mantinha a cultura e a estrutura daquelas cidades, tá bom? Se aquele governante daquela sociedade se negasse, aí sim entraria em guerra. Mas a maioria aceitava seu domínio, tá bom? D. Então não marca C, tá? D. Manutenção do poder dos governantes derrotados. O que quer dizer essa manutenção no poder? Quer dizer que muitas das vezes ele mantinha o governante lá na sua sociedade, desde que ele devesse obediência para o imperador, que no caso era o Alexandre. Então, está correta a letra D. Marca um xizinho lá, tá bom? E a última para a gente finalizar, finalmente, né, galera? Olha aí, ó. Relacione a primeira coluna com a segunda. Ou seja, tu tem a primeira. Deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Dá para ver, né? Primeira são os gregos, número 1. E 2 macedônios. Ok? Quem é quem aqui, né? Primeira coluna. Bora ver a segunda agora. Aproveitaram a estrutura dos povos conquistados em seus domínios. Quem foi que aproveitou? Os gregos ou os macedônios? E aí tu te pergunta, quem foi que se expandiu? Foram os gregos ou foram os macedônios? Obviamente que foram os macedônios. Então, o Macedônia é 1 ou 2? É o 2, né? Olha aí, ó, não vai se confundir. Então, coloque o número 2 aí. Organizavam-se em cidades-estados sem haver um poder centralizado.
Quem era esse povo? Eram os macedônios ou os gregos que não tinham um poder, um único rei e sim cidades-estados? Obviamente que eram os gregos, né? As cidades-estados gregas eram cidades autônomas, né? Então, coloque o número 1. Próximo, difundir a cultura helenística do Egito até a Índia. Quem foi esse grande império aí? De quem foi? Foi dos macedônios, tá? Os macedônios que expandiram aí esse grande império. Então, número 2. Coloque o número 2. E a última, para a gente finalizar, foram militarmente dominados pelos vizinhos que viviam ao norte. Quem foi que, aliás, vivia ao norte eram os macedônios. Quem foi que foi dominado? Os gregos. Os macedônios desceram na Península Balcânica e dominaram as cidades gregas. Então, nesse caso, quem foi dominado foram os gregos. Coloca o número 1, que é dos gregos. Tudo bem, galera? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí, tenham entendido a nossa revisão, o nosso reforço do livro de atividades. Galera, não precisa mandar para mim, tá? Até porque já resolvi tudo isso aí para vocês, ok? Fica como um reforço para vocês aí. E qualquer dúvida me chamem. Chame a professora Milena também, tá bom? E aí nós estamos aqui para ajudar, ok? Próxima aula, vamos falar sobre Roma, ok? Então nos vemos semana que vem aí, tá bom? Tchau, tchau, galera!